Olá, uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pelo YouTube e os demais canais do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o SEDAC de Tubarão. A partir de agora, nós faremos a nossa exposição doutrinária. Eu me chamo Marília Koenig e vamos fazer a audiodescrição deste vídeo. Eu tenho cabelos ruivos, lisos, uso um óculos amarronzado, tenho pele branca, estou trajando uma blusa preta e atrás de mim há uma estante de livros e também com alguns objetos decorativos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nesse momento, nos acompanhando, e convidá-los a fazer a prece inicial da nossa exposição dessa noite. A Deus, nosso Pai, a Jesus, elevemos o nosso pensamento, agradecendo por tudo, Senhor, que nos chega, por tudo que nos vem de bom e por aquilo que não nos é agradável. Nós te agradecemos por tudo aquilo que temos e somos e por todas as coisas que nos sucedem. Pedimos por todos os irmãos nossos que nesse momento sofrem, estejam eles na vida física ou no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Nós te agradecemos, então, Senhor, por tudo aquilo que nos tens dado, pela vida, pela saúde, pelas oportunidades no trabalho, na família, de ajudarmos e de sermos úteis. E que o amor esteja nas nossas atitudes. O amor que é hoje o tema da nossa palestra. Assim, cheios de amor e de gratidão, nós pedimos a permissão para os dirigentes desse trabalho para dar início à exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo obrigada e que assim seja. O tema que nos traz a Tribuna Espírita na tarde e noite de hoje é o amor. É o 30º capítulo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que vai ter como título essa, que é a maior qualidade, a maior centelha divina que existe em nós, que é o amor, que é a base de todas as boas atitudes, de tudo aquilo que procede do alto. Emmanuel vai começar falando nesse capítulo que, a meu ver, é o capítulo mais bonito do livro Pensamento e Vida. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, ele está em todos nós. Todos nós temos que ainda bem escondido o amor, a semente do amor. É certo que no estágio em que estamos, imperfeitos como ainda estamos, como ainda nos encontramos, não amamos verdadeiramente. Amamos, sim, aqueles que nos são agradáveis, aqueles que convivem conosco, mas nos é ainda difícil amar aqueles que não devotam por nós o mesmo sentimento. Amar os inimigos, como nos diz o Evangelho, ainda nos é muito difícil, muito penoso. Mas é certo que o amor existe em todos nós, que todos nós, ainda que de forma parcial, de forma condicional, amamos, de alguma maneira. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É o amor o fundamento da vida e justiça de toda lei. Então, quando tratamos da noção de justiça, deve ser uma justiça amorosa, ou seja, aquilo que costumamos chamar de equidade, é dar às pessoas aquilo que elas necessitam. Então, podemos pensar no amor de Deus, que está em todos nós a partir dessa centelha divina chamada amor que todos temos. Então, esse sentimento já existe em nós, ainda que, como dissemos, de uma forma muito particular e ainda muito pequenina, muito ainda egoísta, muito ainda condicionada aos nossos afetos. Mas existe em nós.
Então, a verdadeira justiça, a justiça divina, é uma justiça amorosa, ainda quando nos disciplina. Sim, porque podemos plantar aquilo que desejarmos, mas essa mesma lei amorosa e justa nos diz que somos obrigados a colher tudo aquilo que plantamos. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações. Por sistemas de fé, a procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Outro dia, numa outra oportunidade de palestra que tivemos, de exposição, nós nos questionávamos sobre a solidariedade, sobre a caridade que nós praticamos. E nos ficou a pergunta de um aluno: professora, será que nós somos bons ou nós gostamos de mostrar que somos bons? E realmente, quando meu aluno me fez essa pergunta, eu fiquei realmente me questionando qual é a nossa intenção ao fazermos o bem, ao distribuirmos o amor à nossa maneira. E é certo, e o que eu respondi para ele foi: olha, ainda que o seja mais uma questão de estarmos nos sentindo bem com aquele ato, ou demonstrando que somos bons, já é algo. O que falta em nós, neste momento, tal como nos diz o Livro dos Espíritos, é realmente fazermos a caridade desinteressada, é passarmos a exercitar a caridade desta maneira. Plasma divino, que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que nos é muito claro em torno dessa questão, o capítulo chamado Amar ao Próximo como a si mesmo, que é o capítulo 11. No seu item de número do número 1 ao número 4, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E no seu item 4, que é a explicação dos espíritos, vai tratar justamente daquilo que o Evangelho de Mateus vai trazer, da questão do devedor e do credor. Ou seja, né, quando nós faz-se ali a parábola, né, fala-se ali da parábola de alguém que deve uma grande soma e tendo pago um pequenino centil, uma pequenina parcela, essa dívida ali é perdoada. Então, nós sabemos que Deus é infinitamente bom e justo. Que nós não recebemos, embora muitas vezes, antes de reencarnar, peçamos, a carga das nossas iniquidades, daquilo que fizemos em outra vida, em sua totalidade. Então, Deus, como diziam os antigos, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, nunca as provas são superiores às nossas forças. E o item 4 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo vai ser muito claro ao dizer o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, chamada regra de ouro. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. É certo que ainda não aprendemos a amar, mas estamos no caminho. A partir do momento que conhecemos a doutrina espírita, nós sabemos da nossa responsabilidade em buscar amar o nosso próximo, em buscar aceitá-lo, em buscar ajudá-lo, perdoá-lo, porque nós mesmos precisaremos do concurso do perdão dos outros. Então, ter isso em mente. Amar é divino, ou seja, e puro ser está em nós, porque nós somos criados por Deus. Então, por mais que alguém nos pareça ruim, ou que alguém nos pareça frio, indiferente, há amor naquela criatura por quem quer que seja, por uma pessoa do seu relacionamento, enfim, existe amor em todos nós, muito embora, durante muito tempo, na nossa caminhada evolutiva, nós não nos mostramos amorosos.
O amor estava como que adormecido em nós. E agora, conhecedores da doutrina espírita como somos, nós somos convidados a essa grande tarefa, essa grande responsabilidade, que é o amor, do qual Emmanuel fala aqui no capítulo 30 de Pensamento e Vida. Vemos, assim, o amor como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos livre-arbítrio. Ou seja, a caminhada evolutiva, quem faz somos nós. Ou seja, nós podemos escolher hoje ou daqui muitos séculos fazermos a nossa reforma interior, amarmos verdadeiramente. Amar não é somente um sentimento. Outro dia vimos a entrevista de uma psicóloga e ela dizia que amar é uma escolha, ou seja, é uma escolha consciente. Eu escolho amar alguém. Aí muitos dos irmãos poderão estar perguntando, tá, Marília, mas como é isso? Se não, muitas vezes controlamos o que sentimos. É certo que as afinidades que temos, elas advêm de uma semelhança no pensar, no sentir, e também de afetos que tivemos em outras vidas e que, novamente, nos colocamos juntos aqui na nossa vida. Mas o fato é que amar é uma escolha. Escolher amar alguém, mesmo sabedores das suas desvirtudes. Escolher amar alguém, no caso um filho, um esposo, um amigo, sabedores de que às vezes seremos por ele corrigidos e o corrigiremos. Então, amar é escolher estar ao lado daquela pessoa, mesmo quando as coisas são difíceis. Mesmo quando nós percebemos que há muito para melhorar. Não estamos falando aqui de estarmos ao lado de pessoas que nos firam na nossa dignidade, que abusem de nós, mas de buscarmos estar ao lado daqueles que amamos, sabendo que em algum momento ou os feriremos ou eles nos ferirão. Não estamos, é claro, aqui dizendo que devemos andar de braços dados com aqueles que sumariamente assumem que nos odeiam, que nos detestam, que não nos querem por perto, mas não desejar o mal, desejar todo o bem possível ainda para aqueles que nos façam o mal. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. E aqui fala-se da nossa evolução enquanto espíritos imortais, destinados à perfeição, mas que escolhem o seu caminho, que estarão mais dia menos dia junto do Pai, na vida eterna, na perfeição absoluta para a qual o Pai nos criou. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espírito dilacerante, ou seja, todos temos a mesma oportunidade na senda da evolução. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Ou seja, todos estamos sob o amor de Deus. Todos estamos no mesmo caminho rumo à perfeição. Alguns mais perto, outros de forma mais distante, mas estamos caminhando. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras, ou seja, a colheita é livre, né? Desculpem, a semeadura é livre, eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória, eu vou plantar inevitavelmente aquilo que eu plantei. Se eu fui uma pessoa violenta, agressiva, rude, abusiva, certamente um dia eu colherei
esses frutos de desamor. Do contrário, se fui alguém amorosa, que perdoou, que amou, que auxiliou, que corrigiu de forma caridosa, eu vou colher muitas coisas boas, vou colher aquilo que plantei. Não que não iremos sofrer, mas saberemos perceber as bênçãos no caminho. E amando-nos, permite o Senhor, pelustrando sem prazo, ou seja, que nós percorramos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagrarmos ao mal, nos consagramos ao mal, melhor dizendo, a própria eternidade para nos reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios da sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo, em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra para nos clarear a senda, em cada passo do seu ministério, tomou o amor do Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. O que ainda estamos aprendendo a fazer, ou seja, amar sem esperar o muito obrigado, sem esperar retribuição. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa ao mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos Jesus, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai uns aos outros, como eu vos amei. Então, o amor é um exercício, o amor é uma escolha de disciplina, uma escolha que exige que nós nos modelemos, que exige que nós nos reformemos intimamente, no sentido de amar mais e melhor, no sentido de não esperarmos retribuição, mas amarmos com a liberdade de quem confia, de quem sabe que nenhum bem se perde, que Deus a tudo vê, que Deus está conosco. No Livro dos Espíritos, em sua parte terceira das leis morais, no capítulo 11, que vai tratar da lei de amor, justiça e caridade, toca-nos profundamente a questão numerada 886, que vai justamente tratar daquilo que é esperado de nós quando da prática do amor. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que esteja ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. E que essa mensagem cale fundo no nosso coração e na nossa vida, que possamos amar, que possamos, sim, nos afastar, na medida do possível, daquilo que nos faz mal. Que possamos, sim, em alguns momentos, nos reservarmos ao direito de evitar algumas interações, mas que amemos, amando, não desejando o mal, não querendo o mal da outra pessoa, que tenha nos feito mal, que tenha nos machucado, nos desrespeitado, nos magoado. E que possamos, dentro da nossa casa, da nossa família, escolher amar. Amar verdadeiramente. Dedicar do nosso tempo. E como dissemos, amar com a liberdade de quem sabe que todo bem é recompensado por Deus. Tudo aquilo que de bom plantarmos, nós colheremos. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que distribuem rosas.
Assim sendo, nós convidamos os irmãos para, nesse momento, fazermos a prece final da nossa exposição. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, por esses momentos tão agradáveis, de tanta paz, que juntos desfrutamos. Possamos, ó Senhor, ao longo dos próximos dias, amarmos mais, estarmos mais a serviço dos nossos irmãos. Possamos, ó Senhor, nos sentirmos livres para amar sem esperar retribuição, porque a retribuição vem de uma consciência tranquila, de um coração ligado a Ti, e que possamos dessa liberdade, a liberdade do amor, desfrutar. Desfrutar de uma consciência tranquila de quem fez todo o bem que poderia, amando, ajudando, perdoando e estando a cada dia mais conectados a Ti e conectados a Jesus, seguindo o seu exemplo tão amoroso. Assim, em Teu nome e em nome dele, nós encerramos a nossa palestra da noite de hoje, dizendo obrigada e que assim seja. A todos os irmãos que nos assistiram, gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho, muita paz e que possamos amar. Coloquemos o amor em movimento. Obrigada, que assim seja.